Infelizmente eu tenho de falar de guerra. Infelizmente porque a guerra existe. Aliás, não perco a entrevista de Celso Amorim no Reconversa. Deu um problema, eu não sei, uma interface ali entre o estúdio e o YouTube, o vídeo não entrava, era para entrar meio-dia, não entrou, depois começou a travar, mas agora finalmente está lá. Traremos trechos dessa entrevista, a ideia era botar hoje, não vai dar. Mas há coisas importantíssimas ali falando sobre a posição do Brasil, sobre as questões históricas do conflito, sobre terrorismo, genocídio, a implicação desses termos, política externa. Teve até um momento, Vale Bene, em que, porque o ministro, o Celso Amorim, ele trabalhou na Embrafilme também, né? Ele atuou no Eles Não Usam Black Tie, e teve um momento que ele foi citar o filme, eu me lembrei junto com ele. Olha, Vale Bene, que memória boa, hein? Eu não atuei no filme. A entrevista está muito boa. Netanyahu não tem essa de cessar fogo, e os Estados Unidos agora acabam de dizer que eles não tem também isso não. Não tem cessar fogo, fim de papo. Vamos lá. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira em um discurso que Israel não concordará com o cessar da luta contra o Hamas após o ataque terrorista feito pelo grupo em 7 de outubro. Netanyahu disse ainda que mesmo as guerras mais justas têm vítimas civis não intencionais. No discurso, ele afirmou que o grupo terrorista Hamas está usando civis como escudos e que vão usar as perdas civis para culpar Israel. Ele disse o seguinte: o Hamas está fazendo tudo o que pode para que os civis corram perigo. A gente tem um vídeo aí na voz gloriosa de Vale Bene com um trecho desse pronunciamento. Tem, né? Que eu acabei não vendo. Deu certo? Deu. Vamos lá, vai. Victory over these enemies begins with moral clarity. A vitória sobre esses inimigos começa com clareza moral, começa com saber a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Significa fazer uma distinção moral entre a morte deliberada de inocentes e as baixas que acompanharam, todas as baixas involuntárias, que acompanharam todas as guerras legítimas, ou mesmo as mais justas. Começa por responsabilizar o Hamas pelo duplo crime de guerra que comete todos os dias, ao visar puramente civis israelenses e ao mesmo tempo que usa civis palestinos como escudos humanos. Começa deixando claro que o uso de escudos humanos não é apenas uma tática imoral de terror, mas também não é eficaz. Porque enquanto o Hamas usa escudos humanos, a comunidade internacional culpará Israel. O Hamas continuará usando e outros também. O Hamas vai continuar a usar os porões dos hospitais de Gaza como posto de comando das operações. Vai continuar a usar máscaras como posições militares fortificadas e depósitos de armas. Vai continuar a roubar combustível de ajuda humanitária. Sim, existe uma diferença entre aquilo que o Hamas fez e o que Israel está fazendo. São coisas diferentes. A questão é saber se na sua diferença uma é o que é hedionda, detestável, e a outra é correta. A depender do tipo de ataque que você faça a Gaza, as implicações estão claras. O Hamas usa escudos humanos. Sim, o Hamas usa escudos humanos. Agora, de posse dessa informação, isso faz o quê? Não importa quantos morram, então? 2. Por que a resistência em abrir corredor humanitário? Por que submeter Gaza a um regime de fome? 200, 300 caminhões entravam em Gaza por dia sem guerra. Estão entrando 20. Eu não creio que os 52 funcionários da ONU estivessem lá servindo ao Hamas. E, no entanto, eles morreram também. Então, assim, acho preocupante quando o governante se dá todos os direitos. E isso que eu estou dizendo não minimiza em absolutamente nada o horror do que fez o Hamas, eu já disse. E disse de novo no podcast que eu faço com o Valfrido Vargas.
E mais uma vez eu lembrei, uma das primeiras pessoas no Brasil que trouxe o Estatuto do Hamas fui eu. Eu expliquei aqui, até fui buscar o texto religioso em que o Hamas se baseia para dizer que vai destruir todos os judeus. Não há endosso. Israel ampliou a ofensiva, vai lá. Isso, ampliou a ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza, executando o maior bombardeio em 24 dias de guerra. Tanques e blindados de Tel Aviv já operam na periferia da capital. Segundo o porta-voz militar Daniel Hagari, caças israelenses atingiram 600 alvos desde domingo. Ele afirmou que dezenas de terroristas foram mortos, citando ao menos 20 integrantes do Hamas atingidos por artilharia, divulgou vídeos em que tanques Merkava são vistos em ação ao lado de grandes escavadeiras. Quem está com a gente na live no Band News TV está acompanhando. A operação terrestre, cujo começo foi objeto de debate entre Israel e o maior aliado Estados Unidos, que temiam pela segurança dos 239 reféns confirmados por Tel Aviv nas mãos do Hamas e também pela repercussão política da morte de civis em Gaza, ganhou tração desde sexta-feira. Isso. E ONGs israelenses que defendem paz estão acusando prisões em massa. Vai lá, Larissa. As forças de segurança de Israel prenderam mais de 5.300 palestinos desde os ataques terroristas do Hamas, de acordo com uma contagem de veículos de imprensa e de organizações de direitos humanos. Se confirmado, o número de detenções efetuadas desde 7 de outubro já supera os cerca de 5.200 palestinos que estavam encarcerados em prisões israelenses antes da guerra. Entidades veem ilegalidades e apontam que o contingente sob detenção administrativa, em que não há acusação formal ou julgamento, atingiu o maior nível em 3 décadas. Cerca de 4.000 residentes de Gaza que estavam em Israel no momento dos ataques são a maior parte dos presos, segundo o canal israelense N12. Muitos deles haviam entrado legalmente no país com autorização de trabalho, mas tiveram os vistos suspensos e foram impedidos de retornar ao território palestino sob cerco e bombardeios de Tel Aviv. Em petição enviada à Suprema Corte, um grupo de ONGs israelenses chamou as detenções de ilegais e arbitrárias e pediu a divulgação dos nomes e do paradeiro dos detentos, bem como a libertação daqueles presos ilegalmente. Claro que não é bom que seja assim, né? Eu tratei muito disso na entrevista com o Celso Amorim. Vai ter um depois. Quem vai cuidar do depois? Vai ter depois? Vai. Os analistas mais lúcidos, e inclusive aqueles favoráveis, absolutamente favoráveis a Israel, e aqui está um defensor incondicional da existência do Estado de Israel, perguntam, dadas as escolhas, faz-se o que depois? Não há resposta. E o Hamas soltou um vídeo detestável de propaganda, né? Que é um absurdo, vai. Claro. Olha, eu dizer que o Hamas faz absurdos, o Hamas é um grupo terrorista. Não, eu não acho. Eu nunca achei. Quem achou durante um tempo foi o Netanyahu. Que dá para ficar trocando figurinha com o Hamas. Negociação ali, claro que a conversação, já que eles mandavam no espaço fechado e bloqueado de Gaza, sim, tem de conversar. Agora, sempre com muito cuidado.